Mateo capítulo 13, versículo 1, ahí está el Señor Jesús, nuestro Señor, falando esta parábola de la semilla. Dice, no mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reunirán en él, de modo que entrando en él en un barco, asentóse en toda la multitud estaba en pie na praia. Aquí, episodio cuando Pedro, él pidió a Pedro la barca para pregar. Este fue la pregación de Jesús cuando la pesca milagrosa, un milagre que Jesús hizo, fue en este mismo instante, y lo que estaba pregando allí era la semilla, y grandes, y faló-les muitas cosas por parábolas, dizendo, e que un semeador saiu a semear, y cuando él semeaba, algunas sementes cayeron junto al camino y vinieron las aves y las devoraron. Algunas caerán en lugares pedregosos, donde no había mucha tierra. Inmediatamente eles brotaron, porque no había tierra profunda. Y cuando el sol nació, quemaron-se, é porque não tinha raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e os sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram frutos, alguns a 100 vezes, outros 70 vezes e outros 30 vezes. Aqui está falando o Senhor 4 tipos de creyentes, aparte, los creyentes boa terra son 3. Significa 6 tipos de creyentes dentro de la iglesia. 6 tipos de creyentes que van a estar allí en la iglesia. Y en el capítulo 18 fala que escutai vos, por tanto, la parábola del semeador. Cuando alguien ouve la palabra do reino e não compreende, então vem o perverso e afasta ao que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu semente junto do caminho. Aqui está a primeira condição de uma pessoa que recebe a palavra, mas não entiende la palabra. Aquí la comprensión de la palabra no es de hombre, es del Espíritu Santo. Es difícil que un hombre pueda conocer la palabra. Y aquí está hablando la primera condición, que las personas reciben con alegría, mas no entienden la palabra. El otro creyente, mas el que recibe semente en lugares pedregosos es que ouve la palabra y luego recibe con alegría. Son personas muy sentimentalistas, son personas que están con mucha alegría, están en la iglesia con mucho gozo, tienen todo, porque son personas que reciben la palabra y con alegría, no es con tristeza, no. Y fala, mas él no tiene raíz en sí mismo. Ellos entienden la palabra, pero no profundizan en la palabra de Dios. No buscan la manera de entender más profundamente las palabras del Señor. Y aquí fala que, pois quando vem a tribulação ou persecução por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E aqui fala claramente os creyentes que em meio pruebas, en medio de la tribulación, en medio de la situación adversa,
ellos retornan al mundo, porque no profundizan la palabra de Dios. Y la tercera é também o que recebeu a semente entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infructífera. Eles conhecem a palavra, eles sabem da palavra, têm o conhecimento da palavra, mas o tempo que dedicam a Deus é pouco a causa de este mundo y de las riquezas. Y la tercera, la cuarta, es que recibe a boa terra, é que ouve a palavra e compreende e também dá fruto. E produz 100 vezes aqui creyente. Los creyentes en la iglesia que son fieles son 3. Son 100 veces, a 100, al 70 y al 30. Y esta palabra que está falando aquí es una palabra que se siembra en uno. Puedo falar aquí un discurso del apóstolo Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 25, cuando fala una palabra en medio de una situación difícil para él, porque habían sarado un cojo de nacimiento ahí, y él está falando en este versículo algo de la semente. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com nós pais, dizendo a Abraão: em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Em tua semente. Mas não explica mais. Ele está falando sobre a semente, mas não explica profundo isso. Mas o apóstolo Pablo fala isso. O apóstolo Pablo fala em Gálatas capítulo 3. Aí em Gálatas capítulo 3, ele fala um grande mistério. Um mistério muito profundo, Cuando en el capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não disse as sementes, como se fossem muitas, mas fala de uno só, a tua semente, que é Cristo. Aqui está falando uma semente que é Cristo. Y está falando esa semente que fue sembrada en nos. Porque el apóstol Pablo también, Pedro, primera de Pedro, ella está falando también el apóstol Pedro, lo que en Hechos estaba él falando. Na continuación, y fala, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, visto que vos tendes purificado as vossas almas pela obediência da verdade, através do Espírito, o amor não fingido dos irmãos. Vende para que amais os uns aos outros ferozmente de coração. E aqui está falando, tenho nascido novamente, não semente corruptível. Aqui está falando uma semente. E fala, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que vive
y permanece para siempre. Aquí está falando que cuando no você prega la palabra, esa palabra llega a las personas y es una semente preciosa. João, capítulo, en el João 1, capítulo 3, también fala eso. Esa semente no es solo una palabra que una persona puede dar a otra, no, es más profundo, hermano. Cuando en nos está una palabra, ella estremece nuestro espíritu, y está aquí en el versículo 9: aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque su semente permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está falando esa semente, que esa semente, hay personas que pueden nacer. Judas tenía una semente. Judas tenía una semente muy difícil, mas él, por su pecado, hizo estas cosas. Y eso hace que toda persona es necesario permanecer. Si você no permanece en la palabra, ese hombre nuevo, como fala el mismo Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, y aquí son tornadas todas nuevas. Esa nueva criatura que fala aquí, ella depende de la palabra de Dios. Si usted no tiene un tiempo para leer la palabra, ella se nutre en la palabra. Y si esa palabra se nutre, ella tiene que, ese hombre nuevo, tiene que hacer. Y en Efesios capítulo 3, el mismo Pablo fala que él hacía constantes oraciones, muchas oraciones. Hacía de Joel oraciones delante del Todopoderoso. ¿Para qué hacía oraciones delante del Todopoderoso? Está aquí falando que él hacía esas oraciones para que el Espíritu Santo pueda fortalecer el hombre interior por el Espíritu. Y eso también es necesario que las personas puedan entender eso. Porque como pastor, tenemos que orar por las ovejas para que el Espíritu Santo pueda fortalecer el hombre interior. Y fala aquí: por tanto, os peço en no desfalecer nas minhas tribulaciones. Y fala para que Cristo habite no vosso corazón por la fe, a fin de que, estando arraigados y fundamentados en amor, pueda ser capaz de comprender con todos los santos cuál es la plenitud de Dios. Por eso es necesario que esa semente no dañe tu vida. Glória a Jesus. Esa vida que você tiene ahora, nueva, tiene que estar en la palabra de Dios. Si você cree en el Señor, mas no lee la palabra y no comprende la palabra, fácilmente você no va, esa nueva criatura, seguir creciendo y seguir creciendo dentro de você. Você tiene que comprender esa palabra, nutrir aquel hombre interior. Ese hombre interior también es necesario que, si usted fala cosas ruines, si usted piensa cosas ruines, no va a ser bien para ese hombre interior. Usted tiene que tener comprensión de esas cosas, porque el hombre interior tiene que hacer así. Usted tiene que
está em uma comunhão com o Espírito Santo. Se você não ora, você não lê a Bíblia, você não faz essas coisas, não vai à igreja, não louva ao Senhor, esse homem interior vai desfalecendo, vai morrendo, a tal ponto de que não tem força, não tem raízes. E é necessário que nós podamos entender essa palavra. Há pessoas que podem passar dificuldades, podem passar a riqueza, podem passar todas as coisas, mas tem um tempo para o Senhor. Você tem que ter um tempo para Deus. Se você não tem um tempo para Deus, o homem interior vai poniendo-se fraco, vai perdendo força, vai tornando-se cada dia mais difícil para você poder estar em los caminhos do Senhor. Por isso, estas diferentes atitudes que Deus fala aqui, desta semente preciosa que Deus colocou em nosso coração, um dia vai a ser o que realmente é a semente. Porque quando Cristo venga, aí se vai ver a semente que você tem. Aí vai você a tornar, porque essa semente, assim como o grano tem que morir. E o grano que nasce, essa semente que nasce, não é essa, é outra. Porque este corpo não está contaminado. Esta alma está contaminada. Este espírito está contaminado. Então Deus faz uma nova criatura. E essa nova criatura, hoje, você não olha essa nova criatura. Só sente essa nova criatura, mas não olha essa nova criatura. Mas quando Cristo venga buscar sua igreja, aí você vai notar essa semente que está ali. E essa semente tem que sair. Não esta. Este corpo vai ao povo da terra. E o espírito retorna a Deus que deu. E a alma é que vai ser condenada. Assim que é preciso que essa semente, você não vá dañar essa semente. É preciso ter alimento essa semente. Aleluia. E o alimento é a palavra do Senhor. Esse alimento não pode ser todo o tempo leite, porque você se torna uma criança, um menino na palavra do Senhor. Você tem que tornar-se um experto na palavra, um mestre na palavra, para que esse homem interior tenha fortaleza, porque a palavra que fortalece esse homem interior por el Espírito Santo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pastor, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele é específico neste momento da palavra, sobre a parábola da semente. E ele diz aos seus discípulos, em forma de parábola, para ensiná-los que aqueles que o ouviam, não o entendiam, porque ele escolheu pessoas para entender por parábolas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque alguns foram entregues aos seus próprios desejos. E o Senhor, ele fala sobre a terra, o terreno que iria receber esta semente. E ele explica para os seus discípulos que a terra seria o seu coração. E falando do caminho, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, é aquela semente a qual os homens muitas das vezes pisam naquela semente, não aceitando aquela semente. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E seguindo os terrenos, os outros terrenos inóspitos, alguns, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, que tendo o homem sendo sufocado
pelas provações, pelas adversidades da vida, do cotidiano, é representado pelas pedras, pelo aquele terreno cheio de pedras. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é bem enfático e específico quando ele fala sobre a semente, porque a semente, ela é sempre boa, mas nem sempre o terreno está preparado para receber aquela semente. E muitas das vezes a semente cai num terreno cheio de espinhos, que é um coração a qual o homem está ferido e não tendo raiz suficiente, ele não recebe aquela semente. E eu já trabalhei na agricultura e nós somos os responsáveis pela preparação da terra. E se nós não abrir o nosso coração, o Senhor não trabalha. Batei e abri-se-vos-á. Se nós não abrir o nosso coração, a porta do nosso coração, demora-se mais o propósito do Senhor nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Então nós temos que dar ouvidos à palavra do Senhor para que Ele possa trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso coração, como Ezequiel 36 diz, que vos tirarei um coração de pedra e porei um coração de carne, um coração que recebe e tenha sentimentos. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Então a parábola do reino, a parábola que expressa o reino, louvado seja Deus, é muito importante nós entendermos que essa terra é o nosso coração, é o coração do homem. Louvado seja Deus. Jesus, quando ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Louvado seja Deus. Porque outrora ele disse no versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou seus olhos para que não veja e com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. E eu o cure. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, muitas das vezes, quando Paulo fala que Apolo semeou, Paulo plantou, Apolo semeou. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pero aí há algo mais profundo, porque você é uma pessoa que conhece o campo. Como este semeador tirou semente em pedregales, semente no caminho, semente em sítios, parece que não foi muito esperto. Nós não conhecemos quem pregamos, não sabemos o coração de uma pessoa. Nós pregamos sem saber se é boa terra, sem saber se vai estar junto ao caminho, que as aves, aqui fala que não é que pisou o homem, sino que as aves dos céus comió essa palavra. E quando ela se refere a ave dos céus, está falando do diabo. Está falando que tirou essa palavra tão linda que chegou, tirou. Foi fácil para ele poder tirar em el coração do homem a palavra. Pero nós não podemos saber quem é boa terra e quem é má terra. Não podemos conhecer onde vai cair a semente, se em pedregales. Só vamos a pregar a palavra de Deus como labradores que não
tem conhecimento de onde vai cair a semente. É tão importante se uma pessoa tem tanta semente, pode fazer isso, né? Mas se você tem pouca semente, se há muita palavra de Deus e as pessoas fazem isso. Allí quando ele estava pregando esta palavra, quando Jesus estava pregando a palavra do Senhor ali, vemos facilmente que era em uma pessoa que queria escutar, que era Pedro. Estava em el bote de Pedro, en el navío de Pedro. Él pidió a Pedro que tirara la barca. Y sabe aquí, ¿quién creyó esta palabra? Pedro. Pedro era la persona que quería Jesús que convirtiera. Y allí, cuando Jesús, Pedro era una persona muy iracunda, rabiosa, uma pessoa que estava sempre armada com cuchillos, com facas. É uma pessoa que não queria nada. Tanto que Jesus falou com Jesus: Senhor, aparta-te daqui de mim. Eu sou um homem pecador. Para nós, quizá era iba a cair a semente em pedregales ou junto ao caminho. Mas como o Senhor conhecia Pedro, aí ele insistiu. Pedro tuvo 8 errores. E quando Jesus fala com Pedro, o diabo me ha pedido a você para zarandear, mas eu orei por você para que sua fé não falte. Não falte sua fé. E volta outra vez. Vê como fala Jesus. Volta outra vez. Ajuda a tus irmãos. Senhor estava falando, mas a vezes vemos um delinquente, vemos uma pessoa com muitos pecados e creemos que a semente não chega a ele. Mas não sabemos se essa pessoa é boa terra. Porque não temos conhecimento realmente de como é a pessoa. Não temos conhecimento. Nós somos responsáveis por lançar a semente e preparar a terra para que o Senhor Deus dê o crescimento. E nós somos responsáveis por lançar a semente, porque Jesus, ele determinou. Ele disse: ide e pregai o meu evangelho A toda criatura. Então, Louvado seja não vamos selecionar quem é boa terra e quem é má terra. Nós vamos lançar a semente. Só a semente. Só lançar A a semente. responsabilidade de nós, como pregador, é lançar a semente. No início do meu chamado, pastor, eu ficava triste às vezes, porque um panfleto desse tem uma palavra muito poderosa, e o homem, ele é responsável diretamente para preparar a terra, lançando a semente, porque se você não lançar a semente, nós não saberíamos em qual terra cairia essa semente, porque nós vamos observar esta semente, se ela cresceu ou não. E quando Deus me chamou, pastor, para lançar a semente, eu via que algumas pessoas não aceitavam aquele panfleto, não aceitavam a palavra de Deus. E eu ficava muito triste. E eu ia orar ao Senhor, e Deus falava comigo: você é um semeador, apenas lance a semente. E eu comecei a orar, a entender, orar por aquelas almas, para que Deus viesse preparar o coração dela com uma boa terra, para que no momento certo a semente viesse cair naquela terra, para que o Senhor pudesse trabalhar naqueles corações, preparando eles para aquela semente germinar naquela terra. Louvado seja Deus. E nesse contexto do versículo 9, ouvindo
Ouvidos para ouvir demonstra a necessidade essencial de que um coração capaz de escutar e de aprender esteja presente se a semente da verdade do reino tiver de ser recebida e tornar-se frutífera. Pero, irmão, quem não tem ouvido? Todos temos ouvidos. Louvado seja Deus. Pero aqui não estava falando um ouvido natural. Aqui não estava falando um ouvido terrenal do corpo. Amém. É ouvido espiritual. É um ouvido espiritual. Todas estas 4 pessoas são crentes. Não são pessoas que rechazam Jesus. Não, não. São pessoas crentes. São pessoas crentes.